Boa noite a todos e todas e todes. É bom ter vocês aqui. Vamos esperar as pessoas chegarem aos poucos. Vamos convidar o André. Vamos lá. Hoje vai, hein, gente? Hoje vai. Boa noites, boa noites. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. A gente vai ter um papo fantástico hoje com o André, que deve estar chegando aí, André Moreira. Hoje vai, hein, gente? Aquele dia a gente se enroscou, mas hoje vai. Já mandei o convite para o André, então daqui a pouquinho ele já está conectado aqui com a gente. Opa! Boa noite, Samara. Deixa eu falar com ele aqui pelo WhatsApp. Aqui, André entrou. Muito bem, André. Seja bem-vindo. Deve estar aparecendo aí para você o botãozinho de solicitação para participar. Se não tiver... Aê, muito bem. Agora vai, gente. Só a Ninha não me ouve. Vocês estão me ouvindo? Oi, já tô aqui. Ah, que saudade, menino! Que bom te ver. Dessa vez nós não tivemos problema nem com a live, Opa, né? agora vai. Agora vai. Vou até botar aqui. Ó, e pra dar sorte eu botei a mesma camisa, que eu falei assim, vou botar a Muito mesma bem. camisa. Eu só não sei se você tá me vendo muito bem, porque a luz aqui hoje não tá Estou te muito vendo e boa. estou te ouvindo super bem. Queria saber também se o pessoal está vendo e Ó, ouvindo. Então é o seguinte, gente, essa live era para ter acontecido na semana passada, no dia da comemoração do orgulho LGBTQIA+. A gente queria que isso acontecesse na segunda-feira passada, mas a tecnologia nem sempre quer as mesmas coisas que a gente. Então, é. postergamos para hoje, o que não tem nenhum problema, porque a conversa vai ser muito boa, vai ser muito gostosa. Hoje eu estou aqui com o André Moreira. Ele é psicanalista, pós-graduado em sexualidade e psicologia. Tem 41 anos, é libriano, o que é muito bom, também sou. Por isso que a gente se dá tão bem. Ah, você tá vendo? Tô sabendo agora. Dois psicopatas conversando, Exatamente. olha que legal. Só que o André mora em São Cristóvão, que é um bairro carioca, e eu tô... Não Não, tá não, não. mais? Eu sou, não, eu sou nascido Ah, em São você nasceu. Cristóvão, mangueirense. Mas eu atualmente não moro em São Cristóvão, não. Aliás, eu não vou contar o segredo, eu nunca morei em Ah, São menino, Cristóvão. Eu nasci nesse bairro, frequentei esse bairro, tenho amigos nesse você nunca bairro, morou lá. mas morar mesmo, nunca morei. Não, tem coisas fantásticas para a gente descobrir sobre o André, inclusive que ele se formou em matemática em 2004 e é um profundo apaixonado pela cultura brasileira, amante da cultura brasileira. Tem, gente, não falta assunto quando a conversa é com o André Moreira, não falta. Duas publicações Duas nessa área. publicações e diversos artigos sobre o transtorno de personalidade narcisista. É ativista antirracista e pesquisador sobre o racismo estrutural. Está dando microfonia só para mim? Acho que sim. Não, tô te ouvindo, tranquilo. Então, é pesquisador do racismo estrutural e da LGBTfobia, que são temas que são pertinentes a 100% das pessoas, né? Todos deveriam estar com a mesma bandeira levantada. Então, André, seja muito bem-vindo.
Além das palavras que eu disse, eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse um pouco mais sobre você, e aí a gente já entra no nosso tema de hoje, que é a solidão da mulher negra e do homem negro gay, baseado nessas relações abusivas, né? Sim. Bom, vamos lá. Você já fez uma apresentação maravilhosa, né? Mas eu nasci no bairro São Cristóvão, mas eu tenho 8 anos no Leblon, até numa área bem nobre do Leblon, até diferente para mim, mas eu frequentava as áreas assim menos favorecidas, então tive uma educação muito voltada para o contraste, né, para a camarotização, mas e quando assim veio a época das vacas magras, vim morar no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona da Leopoldina, e cá estou até hoje. Sempre fui, como você falou, amante da cultura, a minha formação. Eu sou primeiro socorrista pelo Senac, que eu nunca exerci. Que bom que nunca precisou. Aí depois eu fui em turismo. Acho que é só para mim mesmo. Depois me formei em turismo pelo Prado Júnior, né? E aí logo depois me formei em matemática e virei servidor público da rede estadual de ensino, porque eu sempre gostei de educação, mas sempre tive um pé na cultura. Publiquei 2 livros na área de cultura, inclusive um tem a ficha catalográfica com cultura e psicologia, que é o Expresso da Moca. Se eu não me engano, eu fui o primeiro autor negro a bater o primeiro lugar no Centro Cultural Banco do Brasil. E a marca ficou um bom tempo com o Expresso da Moca. Depois eu lancei o História e Memória da Cultura Junina do Rio de Janeiro, o primeiro livro sobre festas juninas do Rio de Janeiro, com outros autores, mas a ideia do projeto veio dessa cabecinha louca, né? Aí depois eu fiz pós-graduação em Sexualidade e Psicologia e, por último, entregando o TCC, psicanálise. Mas eu não quero parar, não. Eu cheguei a passar para fazer a graduação em Psicologia, mas eu passei 2 dias depois começou a pandemia. Aí eu tinha a opção de fazer online ou presencial. E você sabe que Psicologia não pode, né? Eu fiquei naquela coisa até o Ministério da Educação decidir ou não. Eu resolvi procrastinar e esperar a pandemia passar, mas também quero pegar o meu CRP. Isso tudo a seu tempo também, né, André? Eu acho que as coisas acontecem. Sim, sim. São ciclos, né? Então, bora curtir o que tem para esse momento e depois eu tenho certeza que você não vai parar. Eu também tenho essa mania de ficar estudando, eu gosto muito também. E, André... pois é. E aí eu queria... Só paro com mestrado em educação e doutorado em cultura brasileira. Aí eu paro. Duvido que você pare. Depois vai aparecer um outro tema interessante, uma especialização interessante. Quem tem essa mania de aprender dificilmente perde isso. Mas vamos lá, André, vamos começar o nosso papo aqui. Você escolheu o tema da solidão da mulher negra e do homem negro gay, por causa dessas relações abusivas que têm um caráter especial quando são com essas 2 personalidades, né? Então, com essas 2 pessoas, vamos chamar assim. Por que você escolheu esse tema, André? Bom, a gente vai falar desse tema, mas é claro que aqui o pessoal que estiver entrando na live pode perguntar e jogar o tema para onde quiser, tá? Mas por que eu levantei essa bandeira? Porque quando tem a situação de abuso narcísico, uma das maiores dificuldades da vítima de abuso narcísico é o seguir. E, inclusive, tem a tal da síndrome da ex-vítima, né? Eu gravei até um podcast recentemente sobre isso. Quando chega a hora de seguir, no caso da mulher negra e do homem preto gay retinto, eles vai esbarrar, além dessas outras coisas, com as questões do racismo estrutural da sociedade brasileira, e acredito que outras sociedades também apresentem essas tipificações, né? Recentemente, Pedro Bial entrevistou até uma escritora americana que ela revolucionou a abordagem tipificando a estrutura social americana com um sistema de castas. Então foi bem na origem, bem agressivo e bem na origem do problema. Onde que fica então a dificuldade destes personagens, desses atores em seguir?
No caso da mulher negra, pode acontecer, e eu espero que ninguém se identifique com isso, porque é uma coisa muito ruim, mas a gente tem que falar que pode acontecer, dela estar numa dinâmica de abuso narcísico e ela ter aquela impressão de que para ela vai ser mais difícil arrumar um outro amor. Ela acreditou tanto no amor que aquele narcisista implantou na mente dela, muitas das vezes pode ter ocorrido uma situação de relação interracial, e ela tá ali, né, aquela mulher negra que cresceu vendo o garoto, o colírio da Capricho, não é esse o termo, né? E achou que encontrou o príncipe encantado e às vezes era um narc, né? Espero que não, mas é um narc. E terminou lá a relação. O narc, por ser mais padrão do que a sociedade busca, vai seguir com a nova vítima e ela fica, além de com a síndrome da ex-vítima, percebendo que ela, por ser negra, preta ou retinta, né? Eu evito às vezes a palavra pardo, tá? E ela vai perceber que ela vai ter um pouco maior, uma maior dificuldade no seguir. O mesmo acontece com o mundo LGBTQIA+. Eu gosto de brincar que é o mundo LGBT todas as letras. Porque, assim, acho que como sexólogo eu posso cometer esse abuso. Eu já não sei mais quanta letra que esse povo quer colocar, né? O mundo LGBTQIA+, vou falar só LGBT para a gente compartilhar. Lá, apesar de ser um grupo que sofre preconceitos, ele também tem os preconceitos dele. A gente tem um gay que é conhecido como gay padrãozinho, e olha só que coisa, não querendo atacar a etnia de ninguém, mas é o que a gente vê do garoto da Capricho, né? Claro que isso mudou de 2004 para cá, com a novela da Cor do Pecado. Nós vivenciamos isso, o efeito Thaís Araújo, né? Mas o garoto da Capricho, por exemplo, ele é não retinto e é de boa, ficou assim falado, de boa aparência, visto com boa aparência, e às vezes é um narco e não tem caráter nenhum. Então a solidão do homem negro gay também é muito abordada no filme Moonlight, que é o filme que ganhou o Oscar em cima do filme La La Land. Porque além de todo o racismo estrutural, o homem negro, preto, retinto, né, ele vai ter aqueles preconceitos de forma velada. Como pode um negro desse, um negão desse viado, né? É uma frase muito pesada, mas infelizmente a gente escuta. Eu, então, Nossa Senhora. Como se... existem várias coisas associadas a essa imagem e os estereótipos que a humanidade cria, né? Por exemplo, todo homem alto tem que ser esportista. Então, tem uma pressão para que ele seja jogador de basquete, jogador de vôlei, e esse aspecto é muito pesado. Mas eu queria voltar no ponto do descarte. O descarte não é fácil, né? Ser descartado por um narc não é fácil. Depois de um tempo, a vítima percebe o bem que isso foi, mas na hora é bastante pesado. E mais pesado ainda, porque ele não vai sozinho, exatamente nas mulheres e homens que são negros. Porque além do descarte, além da dor do descarte, tem toda uma preocupação com a recuperação, o futuro, quem é que vai me amar, porque tem também toda essa carga do racismo estrutural já estabelecido também. É isso, né, André? Sim, sim. Para a gente sair da questão das etnias e ir para um genérico aí, a dinâmica do abuso narcísico, todo mundo já sabe, ela tem 3 faces, né? Mas ela tem uma quarta face, perdão, mas eu vou apresentar aqui agora, que todo mundo já conhece, que é a fase de idealização, do inglês love bomb. Tem a fase de desvalorização, aí tem alguns termos que são meus e o pessoal... Eu já não domino mais esses termos que eu comecei a divulgar no Quora, que é o tal do jogo do stick puxa.
eu tenho uma forma de escrita que, assim, às vezes muitas pessoas não entendem, né? Que eu gosto mesmo de rasgar predicado, mas eu faço essas coisas de propósito. Claro que eu sei o que eu estou fazendo, mas tem gente que não compreende, mas era uma forma de chamar atenção, né? O uso linguajar, um linguajar mais povão, uma coisa mais pro lado do humor, mas se não vai no amor, vai na dor, vai no humor, mas tem que ir a mensagem. Aí vem a desvalorização e o descarte. Por que eu disse que tem uma quarta fase aí? O que seria esta quarta fase? A quarta fase, no caso, seria o hovering. Ou como eu tenho um amigo que fala inglês que ele fala, André, não fala hovering, fala hovering, né? Aí que é a volta do narcisista. Aí você tocou a questão da terceira face, ou fase. Na terceira fase, a gente já tem a vítima debilitada. Oi, Michele, tô te vendo. A gente já tem a vítima debilitada, a gente já tem a vítima abalada psicologicamente, ela já cansada, muitas das vezes com o financeiro cansado, e aí aquela dor emocional porque ela se esforçou tanto, né, o famoso apareceu o príncipe cantado, eu quero fazer dar certo, e voilá, né, vem o descarte, e geralmente o descarte é seguido do narcisista já apresentar uma nova vítima, às vezes até ele está fazendo coisas que não fazia com a vítima anterior, obrigando assim a vítima anterior, que é a vítima descartada em questão, a lidar com a questão da rejeição. Aciona-se o gatilho da rejeição com essas pessoas, né? E o narcisista está lá numa boa, enquanto que a vítima está com um transtorno de estresse agudo, mas aí é muito raro, tá? O transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como síndrome do pós-guerra, e como eu sempre falo, o principal sintoma é a depressão profunda. É um peso muito grande, né, André? E aí, assim, considerando o racismo estrutural da nossa sociedade, tem aí um outro peso, né? Que é também o peso do racismo. Então, quer dizer, Sim. além de carregar Sim. isso tudo que todas as vítimas carregam, ainda tem um peso maior para mulheres e homens. Exatamente. Você imagina aí você imagina aí uma pessoa que já está desde a infância convivendo com a rejeição por causa do racismo estrutural, e ela é apresentada também a uma rejeição dentro do abuso narcísico. Aí a vítima negra, preta ou retinta, né, ela se depara, às vezes, muitas das vezes ela até boicotou isso ao longo da vida, até como forma de sobrevivência ou de defesa emocional. Por isso, gente, é importante. Eduquem. Quem não é da diáspora, eduque seu filho para amar todo e qualquer ser humano. Aí você não vai precisar falar de racismo para essa criança, porque você educou essa criança, para amar todo e qualquer ser humano. Eduque para ter valores, eduque para ter caráter. Quer ver uma coisa? Não estou querendo levantar bandeira nem do lado esquerdo nem do lado direito. Às vezes eu fico incomodado com essa coisa do vidas negras importam. Claro que é importante você levantar a bandeira que está mais sofrendo naquele momento, tá? Mas acho que por ser negro, preto, pardo e retinto eu posso falar, né? É importante levantar essa bandeira. Mas teria sido mais feliz se nós levantássemos a bandeira de que toda vida importa. Se nós, desde os primórdios da humanidade, trabalhássemos que toda vida importa, nós não estaríamos hoje, vírgula, em pleno século XXI, vírgula, tendo que levantar bandeiras que teriam que ser óbvias, né? Então, no caso do LGBT, que ia mais, ele também vai encontrar as dificuldades do preconceito, porque muitas das vezes aquela pessoa acabou de assumir a sua sexualidade e, pum, veio com o NARC. E esse ponto é... Aí vem a rejeição. Esse ponto é interessante. Quando nós fizemos o congresso de conscientização do abuso narcisista, que aconteceu em junho, na primeira semana de junho desse ano, nós recebemos muitas mensagens na época, porque toda a abordagem que a gente fez, foram 3 blocos, né? Um bloco de relações corporativas, relações no trabalho, um outro bloco de relações afetivas e um bloco de relações familiares, onde a gente
abordou, discutiu, trabalhou o narcisista e as vítimas do narcisismo nesses três aspectos. E a gente recebeu muitas mensagens de 2 pontos específicos. O primeiro é, peraí, o narcisismo não acontece só em relações homoafetivas, heteroafetivas. Acontece também nas relações homoafetivas. Nossa, gente, é mesmo. Aí que a gente se tocou. E também na questão do familiar, que não é só a mãe narcisista, tem o pai narcisista também. E a gente acabou abordando aquilo que a superfície enxerga um pouco mais, até para começar a trabalhar esse tema. E a gente quer aprofundar essa discussão, a gente quer aprofundar o entendimento de que o narcisista não escolhe hétero, homo, branco, preto, de cima, de baixo. Quando escolhe a vítima, não importa. Então, assim, não são só nas relações entre homens e mulheres que acontece o abuso narcisista, também entre mulheres e mulheres, e homens, e as letras que forem, né, André? Isso também pode até não ser tão falado, não ser tão comum, mas também acontece, né? Sim, se tiver com algum problema aí de falhando muito, eu botei mais uma rede de Wi-Fi aqui. Eu tive um carinho tanto com o tamanho com você. Obrigada. Eu botei. Tá super estável. Hoje eu tô nos dados, né? Qualquer coisa você me fala que eu troco a rede aqui rapidinho. Então, eu vou abrir um leque para você que talvez ninguém tenha pensado, tá? Primeiro eu vou falar das relações narcísicas, dentro da linha de sexualidade. Quais são? Parental, aí você tem um leque. Relação mãe-filha, mãe-filho, pai-filha, pai-filho, por aí vai, né? Filial, que é o narcisista amigo, tá? Ou seja, aí filial do grego mesmo. Ele, na verdade, ele quer te derrubar. Ele se faz. É o famoso lobo em pele de cordeiro nas relações de amizade, né? É amigo de todo mundo e é inimigo de todo mundo nas encobertas, né? A relação filial é muito pouco trabalhada em terapia, porque pouca gente procura terapia para resolver um problema de amigo. Parece que as pessoas têm muita facilidade em, esse cara é falso, é um amigo falso, e se livrar dele, porque já vem com essa coisa desde a infância. Mas quando é parental, quando é a mãe e o pai, é muita terapia mesmo. O terceiro aí, organizacional. Esse eu atendo muita gente assim, quando o narcisista está no teu local de trabalho. Às vezes é um chefe ou é um encarregado de departamento, ele não quer que você cresça, porque o narcisista não quer que ninguém fique melhor que ele, né? E ele vai acabar com a vida daquela pessoa, com o psicológico daquela, até que a pessoa acaba pedindo demissão, né? E assim, para vocês terem ideia, eu trato uma paciente, sem citar nomes, que a narcisista, pelo que eu entendi, percebeu que a paciente estava em terapia e até a hora que posicionava o carro no estacionamento, ela mudou para poder avacalhar com a vida da vítima, para você ver como é que é o ponto que eles chegam. Provocar no estacionar de um carro. Quer dizer, assim, narcisista é um povinho que não tem limite, né? Então, vamos lá. O primeiro que eu falei aí, parental. O segundo, filial. O terceiro, organizacional. O quarto do leque é o relacional. Aí sim é o que é mais estudado, que é quando o narcisista está em relação pseudo-amorosa com as vítimas, né? Aí dentro desse relacional, aí entram as relações diversas, né? Heteronormativas, homoafetivas, enfim, se a gente for pegar o livro do Ronald Pamplona, eu vou falar mais de 11 aqui, né? 11 formas de se relacionar. Tem até o transamor, agora que está falando muito, pelo menos assim, da galera que fez a pós comigo, se fala muito do transamor. O que é o transamor? Um trans se relaciona com outro trans, mas aí a gente tem uma corrente que diz que é o masculino, que vai ter uma tendência a ser maior como narcisista. Olha quanto é o leque que tem aí, né? Muita coisa ainda para discutir e conversar, né, André? Muita coisa. Sim, e o bizarro é que você vê, inclusive, psicólogos que tratam esse tema como, entre aspas, modinha.
Isso sim me preocupa. No Quora, inclusive, eu presencio isso às vezes. Eu vou ver lá, a pessoa tem uma formação na área, eu fico muito preocupada de um colega da área de cognição ter esse tipo de pensamento, né? Porque é modinha até quando? Até a hora que cai um narcisista na vida dessas pessoas? Pois é como as pessoas que falam que alguma reclamação é mimimi, né? Mimimi é a dor que não dói em mim. Só que não precisa esperar essa dor Exatamente. doer na pessoa para ela ter, no mínimo, compaixão e respeito, né? Isso que você falou também apareceu nas discussões no Congresso, teve alguns relatos, inclusive bem sérios com relação a isso, de uma mãe que levou o filho no psicólogo porque achou que o filho tinha traços narcísicos e queria ajudar o filho criança a não desenvolver isso, e a psicóloga disse que ele era só mimado. E depois de um tempo, na verdade, era um pouco mais do que o narcísico, né? Era psicopata o menino mesmo, porque ele começou a matar animais e tal. Mas olha que louco, o psicólogo achar que é só uma criança mimada. Infelizmente tem bons psicólogos, maus psicólogos, bons Sim, professores, todas as maus professores. profissões. Em todas as profissões e ocupações, né? Tem que deixar bem claro isso, que tem profissão e ocupação, porque a pessoa pode procurar um neuropsicopedagogo e oficialmente é ocupação e não profissão. Mas a gente vai encontrar bons e maus profissionais. Isso é Thanos, é inevitável, né? Mas sobre essa história que você me contou, me Claro, permite um por favor. posicionamento? Eu diria o seguinte, eu acho que deve ter passado por um psiquiatra. Por quê? Eu estou imaginando a história. Porque para identificar a psicopatia, o psiquiatra viu a questão inatista aí. Porque se ele viu a questão ambiental, aí é um sociopata. Tá? Quem casa com um narcisista é o sociopata, ou seja, na corrente ambiental. Sociopata narcisista ou narcisista sociopata. Ela me contou o caso nos bastidores, eu não quis ficar fazendo muitas perguntas também, porque ela estava bastante machucada, mas na verdade ele só foi diagnosticado quando ela enfim levou ao psiquiatra, mas já tinha passado em vários psicólogos tentando ajudar essa criança, percebendo que existia alguma coisa errada com o filho, e vários psicólogos não identificaram nem o narcisismo, nem a sociopatia, nem a psicopatia. E essa é uma corrente, uma bandeira também que a gente quer começar a levantar, que é levar esse assunto também para a academia, para ajudar os profissionais a entenderem essa situação com uma postura um pouco mais séria, né? No seu consultório, por exemplo, André, você deve atender uma diversidade de vítimas, né? Olha, quando eu comecei a escrever no Quora, eu escrevia como matemático, né? Que eu ainda estava concluindo a pós-graduação. Então, inclusive, eu me apresentava como matemático. Aí começaram a falar, André, você não vai clinicar, você fala diferente, você escreve diferente, e eu sempre muito relutante. Veio a pandemia, aí eu me mudei, inclusive assim, eu estou montando um consultório até aqui próximo, mas tem toda uma documentação, papelada, um monte de coisa. Aí veio essa ideia do home office. E assim, sim, eu já posso dizer com muito orgulho que eu já atendi gente em todos os estados e distritos do Brasil, inclusive fora do Brasil. Tem muitos. Agora, se eu te falar uma coisa onde que eu mais tenho pacientes, eu tenho muitos pacientes psicólogos, porque eles querem fazer a supervisão comigo. Eu falo, mas eu sou só psicanalista sexual. Não, mas eu quero você. E eu tenho também muitos pacientes na Alemanha. Bacana, que interessante. Brasileiros que moram na Alemanha, e alguns pacientes sempre passeiam pelo lado como é que é? Peraí, tem uma perguntinha aí da Samara. Que pode pedir exame neurológico Mas eles para podem... detectar sociopatia. Já vou responder. Segura aí, Samara. E na Alemanha também entra a questão do racismo na Alemanha. Vamos lá sobre as especializações. Tem um neuropsicólogo, tá? E tem um neuropsicopedagogo. Como falou de criança, se tivesse comigo, eu iria indicar aí a ocupação.
não é profissão, um neuropsicopedagogo, mas eles têm plenos poderes para fazer o encaminhamento, né? Ou que seja, às vezes ele tem um amigo que é psiquiatra e trabalha ali junto com ele no consultório, mas oficialmente, por resolução do Ministério da Saúde, Samara, quem faz esse laudo, por isso que eu perguntei do psiquiatra, tanto que ela confirmou a história para mim. Quem faz o laudo mesmo, neste caso, da história dela, só o psiquiatra. Então, assim, o psicólogo, ele pode. Alguém está ligando aqui, tá me vendo? Deu uma congeladinha, mas eu tô te ouvindo. Agora sim. Vendo? Tá. O psicólogo ele pode fazer o encaminhamento sim, Samara, mas neste caso, o laudo neurológico é melhor definido por um psiquiatra, sim, tá? E nesse aspecto do laudo, existe laudo? Eu vou perguntar porque eu não conheço mesmo, tá? Existe laudo para sociopatia? Existe laudo para narcisista? Boa pergunta. O DSM americano, o DSM-5, ele tirou o transtorno de personalidade narcisista da pauta, mas eu sou um dos que quando vou para congresso ou quando falo algum artigo, eu não congresso mesmo nem tanto, né? Porque quando eu vou é para matemática, mas aí eu falo de psicologia da educação, né? Aí o que acontece? Mas quando eu escrevo em artigos na internet, eu sou um dos que defende que a gente tem que olhar outros DSMs, porque tem DSM da Áustria, porque a Áustria tem uma tradição, tem Freud que passou por lá, tem uma galera toda, e deve ser levado em consideração. Por conta disso, eu vou te falar o seguinte, que as regras são muito claras. No Brasil, o psicólogo ele tem plenos poderes de dar laudos, de dar encaminhamentos e tudo mais. Porém, para transtorno de personalidade, pelo menos é o que eu li lá no texto da lei, mas já tem um tempo. O Brasil é um mundo à parte, né? Em transformação. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, alguém foi preso, né? O mundo tá. No Brasil as coisas são muito rápidas. Alguém que definiu bateu um decreto e 2 minutos depois foi preso, né? Mas até onde eu sei, para validar melhor um laudo psicológico, convenciona-se, dependendo da linha de transtorno, no caso transtorno de personalidade, ter também um laudo psiquiátrico. Tá. Porque isso também gera bastante conversa, né? Isso gera um certo calor em algumas discussões a respeito disso. Mas o que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, André, e que se veem nessa situação de estar passando ou de ter passado pela mão de um narcisista, né? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Que caminhos elas podem percorrer? Que horizontes elas podem olhar? Como é que elas podem sair? Eu já ouvi, eu não sou especialista e nem tão profunda conhecedora como você, nem perto disso, mas eu já ouvi dois termos, né? Tanto chamado de vítimas do narcisismo quanto sobreviventes do narcisismo. Né? Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Pensando nesse contexto de entender as fases que acontecem e o que você faz com isso tudo, o que eles fazem com essa informação toda? Olha, cada profissional vai ser soberano nas nomenclaturas, né? Eu, sinceramente, eu acho que o termo sobrevivente, ele é tão forte quanto o termo vítima. Mas assim, o termo sobrevivente me remete, dependendo da tipificação, ao NP raiz mega ultra super top, aquele cara que é o diabo em forma de pessoa, aí vai levar a sobrevivência. Porque às vezes, como que eu trabalho? Tem um passivo agressivo, tem um narcisista, né? E tem um narcisista patológico, é esse sim que tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, a pessoa que é só narcisista, ou como eu gosto de chamar de narcisista abaixo do espectro, ele não vai chegar ao ponto de destruir tanto a vítima
ao ponto de que essa vítima vai tentar suicídio. Aí sim, sobrevivente. Mas quando ela se relacionou, aí precisa de um profissional da área de cognição habilitado e com capacidade de entender, dentro daquilo que a gente conversou, que tipo de narcisista foi, para poder dizer que foi um caso grave e sim sobrevivente. Mas, voltando ao foco da sua pergunta, eu diria que, dentro dessas tipificações, sim, sim, o que é o ideal para uma vítima fazer? Percebeu que tem algo errado, porque geralmente a vítima ela não sabe que foi um narcisista, tá? Ela fica com aquela pergunta. Gente, vamos acordar, a gente está na era da atualização, não é nem mais a era da informação, é a era da atualização. O que você não sabe, papai Google. Espera aí que eu vou responder você já já. Alguém está perguntando aqui sobre os encobertos, né? Deixa eu voltar aqui. Vou segurar a tua pergunta. O que o papai Google vai responder, né? Então, o que acontece? Você tem que estar bem naquele momento para fazer as melhores perguntas, e assim você vai achar um congresso do abuso narcísico, uma página sobre narcisista no Instagram, no Face, um Quora da vida. Tem muito vídeo no YouTube, e eu costumo dizer que quem fecha o primeiro diagnóstico é a vítima. Eu acho que um profissional da área de cognição ele tem que respeitar a vítima ou sobrevivente, né? Se você quiser tratar assim. Tem que respeitar, né? E depois vai vendo as tipificações e dando as melhores orientações. Então, para criar um algoritmo aí, o que seria como? O que seria a metodologia? Percebeu que é narcisista? Cortar o contato com os familiares dessa pessoa, organizar um plano estratégico, isso eu falei na mini live, né? De reconstrução financeira, tá? Porque você vai realmente precisar contactar aqueles amigos que muitas das vezes o narcisista fez com que você se afastasse, pedir socorro, mas evitar ficar falando muito com esses amigos que você está num momento Aham. sensível. Então, às vezes, o amigo que não é profissional de cognição pode acabar falando uma coisa que vai ferir você, porque você já saiu ferida daquela relação, você está num momento Piora o sensível, né? quadro, E às vezes, né? quer ver uma coisa? Falando de ocupação, né, a gente tem que falar dessa galera, que é a galera coach. Não tem faculdade de coach, gente, pelo amor de Deus. Não estou querendo atacar a carreira de ninguém, mas eu preciso falar sobre isso. Não tem. O coach é uma ocupação. Mas essa frase de que dizem que é de coach, eu pelo menos nunca me atendi com coach, mas eu vejo pacientes que falaram que foram e passaram por isso. Você tem que ver onde você se permitiu passar por isso. Eu acho isso muito cruel com a Entendi. pessoa. Por, a pessoa já está Sim, sim. fragilizada e a culpa é minha? Isso realmente é pesado. Deixa eu só aproveitar que você está tomando uma água para responder a Graziele. Graziele, psicológico do judiciário Uhum. tem como fazer laudo? Não. O ideal é que o laudo seja feito por psiquiatra. Pode até ser do judiciário, mas não o psicológico, e sim o psiquiatra, certo, André? Sim, convenciona-se, depende muito também do juiz, né? Mas convenciona-se que o topo ali seja o laudo psiquiátrico. Mas a gente vê situações em que o psiquiatra exige o acompanhamento de um psicólogo, e eu posso falar também, porque como eu trabalho no local, não vou citar, que um jovem o governo solicitou ali numa situação o acompanhamento também no sexólogo, tá? Então eu ia com uma psicóloga e eu ali, né, vendo a psicóloga atuar como sexólogo, porque era uma situação que incluía uma coisa da área do transtorno de sexualidade, tá? Aí pediu também, mas mesmo sendo ocupação, que sexólogo é ocupação, pediu para que tivesse acompanhamento. Isso varia muito do profissional que está chefiando aquela equipe. Eu posso pedir, ó, eu estou atendendo uma criança, eu tenho psicólogo, tenho psiquiatra, mas eu quero um psicopedagogo também junto. É um direito daquele profissional solicitar a De formação da equipe dele. montar, Agora montar a posso responder aqui a estrutura, né? menina? Eu estou passando, não sei direito, característica. Ah, tá. Alguém aqui, deixa eu ver como é que é o nome dela. É, Deve ser Pagou, Lena pagou, Pagotto. E aí.
é invertido. Então É, deve ser é, Lena Então, Helena, existem vários tipos de narcisistas, né? Eu tenho aqui a minha cartela, mas eu costumo abrir só quando eu estou fechando um pseudo lado. Por que eu falo pseudo lado? O narcisista não procura o especialista e psicanalista e sexólogo oficialmente precisa do aval do psiquiatra, né? Mas eu posso encaminhar. Quando eu estou fazendo esse pseudolaudo, por que eu falo pseudolaudo? Porque é muito ruim você trabalhar com laudo para terceiros, porque o próprio narcisista não vai lá buscar ajuda, quem vem é a vítima. Aí, a partir dali, a partir do relato da vítima, eu fico preso à teoria das três verdades. A verdade da vítima, a verdade do narcisista e a verdade do juiz. Então, o que o psicanalista tem que observar? Saber filtrar a verdade da vítima e, conforme o relato da vida, tentar ler a verdade do abusador também, né? Por que ele agiu daquela forma? E aí você pode tipificar. Só para dar uma pincelada para você, tem narcisista sádico, narcisista encoberto, narcisista vulnerável, narcisista ultra-vitimista, ultra pseudológico fantástico. O que é o pseudológico fantástico? Ele é tratado nas redes sociais com o nome de narcisista grandioso. Só que, meu bem, não tem nenhum artigo onde oficialmente esse nome exista. Se você está vendo um vídeo no YouTube, a palavra grandioso não existe. Existe a palavra pseudologia fantástica ou pseudologia fantasiosa, tá? E por aí vai. É muito tenso, né? Eu, quando comecei a estudar sobre narcisismo, que foi no começo desse ano, em fevereiro desse ano, quando a Tamara me convidou para ajudar a elaborar o congresso, eu fiquei assustada com tantos tipos de transtorno de personalidade narcisista que tem e a profundidade dos danos que eles causam, né? A profundidade dos danos que eles causam, assim... Não acredito que exista gente desse jeito, porque eu nunca passei por isso. Então, eu leio e eu vejo, e a Lena até comentou aqui também, que tentou até tirar a própria vida, é de uma profundidade, é de um terror que poucas pessoas que não passaram por isso têm condições de entender. Por isso até que alguns especialistas, Sim. alguns profissionais também não têm essa profundidade de entender. Lena, você está... Só responder a pergunta da Lena aqui e da Graziele rapidinho. Você está perguntando sobre a questão de provar na justiça. Vou te dizer o seguinte, se você puder, entra no site da ONG Ajuda Elas, e eles têm lá advogadas que não cobram nada para dar os primeiros atendimentos, e elas vão te orientar melhor a respeito disso. Sei que tem um projeto de lei que foi recém-aprovado, que tipifica um tipo de abuso, mas assim, não vou entrar nesses detalhes aqui nessa live, senão a gente não sai daqui hoje. Mas tem as advogadas da ONG Ajuda Elas, que é uma ONG especializada em apoio e orientação a mulheres vítimas de violência psicológica, sexual, física, e que também entende bem da dinâmica das vítimas e ou sobreviventes de abusos narcisistas. E a Graziele está perguntando se ela... A assessoria psicológica também, não é vergonha, não. Buscar assessoria jurídica e psicológica. Isso. Aí junta com a pergunta da Graziele, né? Que se ela tem que pedir acompanhamento psiquiátrico e não só psicológico. Aí eu vou deixar o André responder, porque ele é o especialista nesse assunto aí. Eu vou ser só palpiteira nesse caso. Olha, depende de qual profissional que você procurou. Às vezes a pessoa estava passando na igreja, não sei se em São Paulo tem isso. Aqui a gente tem a tal da psicologia social muito voltada ao ambiente neopentecostal, né? Vou usar essa nomenclatura. Mas ela serve muito a quem não é pentecostal. Então, você viu lá a placa psicologia social, aí você paga menos, aí vai estar lá, tem um psicólogo, pode ser um psicanalista, não importa qual profissional. O profissional tem que ter a sensibilidade de perceber até onde que ele pode ir. Se ele percebeu
que o problema não é só clínico, que o problema também exige um pouco de ação química, aí ele tem que encaminhar sim para um psiquiatra, ou pelo menos chegar para a pessoa, para a vítima e ou sobrevivente, falar, olha, filho, filha, até aqui eu posso ir, mas eu sugiro que você também busque um acompanhamento psiquiátrico, porque eu estou identificando que está precisando entrar uma ação química aí nessa sua recuperação. Porque são muitas vezes o abuso narcísico acontece por anos a fio, né? Nem sempre a recuperação é rápida. Na verdade, acho que na maioria das vezes a recuperação não é rápida, né, André? Ela tem que ter acompanhamento. Ótima. E muitas vezes a ajuda química é essencial. Ótima abordagem sua. Agora eu vou te contar um segredinho então. A recuperação da vítima, aí a gente vai bater palma para a galera que é coach. Começa pela própria vítima. A vítima precisa querer. Ela precisa olhar para ela e falar assim: eu realmente quero sair disso. Eu realmente vou mover mundos e fundos para sair disso. Quando a vítima realmente quer, ela vai buscar mundos e fundos. Às vezes ela não tem recurso, porque teve a passagem também da devastação financeira, mas o papai Google vai dar um aparato. Ela às vezes conhece um amigo que é psicólogo que vai dar aquele aparato, um amigo que é psicanalista, neuropsicopedagogo, vai dar aquele aparato. Ela precisa colocar a comissão de frente na avenida. O resto da escola de samba, ela tem que ter fé e acreditar e ser a diretora de evolução para passar com a escola de samba dela. O processo de passagem é de cada um. Cada ser, eu sigo muita coisa da filosofia caruana, que diz o seguinte: há um mistério que habita cada ser. A psicanálise nada mais faz do que mostrar o que cada ser tem de mistério para ele mesmo. As pessoas não conhecem seus próprios mistérios. Quando você pratica esse autoconhecimento, descobre os seus mistérios, aí você está começando a derrotar, eu sei que muita gente não gosta desse termo, derrotar o narcisista, porque você está descobrindo os mistérios dele também. E aí você está mais forte e você vai se fortalecendo com informação, você vai se fortalecendo com terapia, com energia, com otimismo, e você pode sim botar os seus diretores de harmonia para acelerar a passagem aí desse cortejo. Gostei muito dessa analogia que você fez com a escola de samba. Muito. É a minha realidade. Muito. Ainda lembrei que você, além de sambista, é apaixonado por festa de São João. Sim, sim, sim. Mas por que eu falo da escola de samba? Quer ver uma coisa? O narcisista ele chega com uma comissão de frente maravilhosa. Aí você fala: caraca, eu vou assistir essa escola que ela veio para ganhar. Aí passa aquele abre-alas acoplado maravilhoso. Depois do abre-alas só vem fantasia suja. Só vem coisa ruim. E você já quer. Aí quando você vira e fala assim: não, não vou assistir mais isso, eu quero sair da avenida. Ele já botou um monte de segurança lá na arquibancada e você é obrigado a assistir aquilo até onde ele quer. Até a hora que você busca a terapia. Eu costumo dizer que a busca da terapia é um drone, é um helicóptero que vai te puxar por cima. Porque por baixo não dá mais. Aí, por cima, você vê o último carro virando a avenida e você vê que aquele desfile era horrível. Mas você precisa querer entrar nesse helicóptero. E caso você não queira entrar nesse helicóptero, a informação, a terapia, vai te convencer o quão bom é entrar nesse helicóptero para você fugir dessa má apresentação aí. Adorei, assim, eu conseguir visualizar todo esse processo na vida. A comissão de frente é aquela primeira etapa onde ele faz o espelhamento, né? A realização. Ele vai ser, ou ela vai ser, tudo aquilo que você sempre quis que alguém fosse com você, todos os seus desejos realizados. Depois que passa essa fase, começa a desvalorização, né? Aí vem as fantasias sujas, rasgadas, as pessoas dançando cada uma no ritmo. Então,
Componente sem chapéu, sem sapato. Agora é engraçado que o narcisista ele faz o abre-ala de um jeito que cobre a avenida toda. Então você Por tenta ver o que trás. está vindo atrás e você não Nossa, adorei essa consegue, analogia. né? Você não consegue. Mas a gente pode estabelecer várias metáforas aí. O que importa é que a vítima precisa entender que eles são o que a gente chama de repetidores sistêmicos de comportamento. Eles sempre fazem a mesma coisa. Eles chegando, eles causam aquela projeção de idealização na vítima. A vítima acha que encontrou aquele amor, acha que vai ser feliz eternamente com aquele cara, né? E depois, simplesmente, a coisa muda e você não sabe onde vai parar. A Graziele comentou aqui que você não consegue sair. E isso eu ouço muito de outras pessoas, e você também deve ouvir bastante no consultório. A dificuldade que as pessoas têm de, primeiro, perceber que tem alguma coisa errada, até porque estão encantadas de alguma forma com aquele ciclo. Existe a dependência emocional e a dependência financeira. Mas existe também lá no fundo uma esperança de mudar o outro? O que você acha, André? Nossa, é engraçado que você, sem querer, você tocou numa coisa que eu estava conversando com uma paciente ontem. Eu expliquei para essa paciente o seguinte: uma das grandes dificuldades que nós temos é entre a figura que está doente e a figura que está saudável. Vê se você... Vamos lá para o povo da live entender. A gente pensa que por nós sermos saudáveis, nós vamos passar a nossa saúde para esta pessoa que está doente. Só que no mundo da saúde mental, a filosofia hermética diz que são 3 campos, né? É o mental, o físico e o espiritual. Vamos falar do mental. No mundo da saúde mental, uma pessoa doente... Isso vale para tudo, não é só abuso narcísico, é racismo para tudo. Ela tem uma capacidade incrível de transformar uma pessoa saudável num futuro doente. Ela vai fazer você adoecer. Ao invés de você conseguir curar essa pessoa com seu amor, na verdade o que acontece é que ela consegue fazer você adoecer com a dor dela. Então, as pessoas saem dessa relação com os mesmos comportamentos. Daí aí entra aquele meu artigo famoso, daqui eu também lá não domino, mas esse artigo que eu criei do comportamento narcisista, isso já não é mais meu, pertence à galera, né? Que eu falei do comportamento narcisista. Mas deixa eu contar um segredo. O comportamento narcisista nada mais foi do que uma adaptação que eu fiz, né? Ou seja, eu peguei a tal da síndrome do opressor, e como eu vi o pessoal usando muitos termos técnicos, eu criei o termo do comportamento narcísico. O que é o comportamento narcísico? É quando a vítima começa a reproduzir os comportamentos do narcisista. Só que tem uma diferença de um para o outro. O narcisista, ele sofreu uma programação neurolinguística a partir de um trauma de infância, e ele desenvolveu isso como traço de personalidade e para sempre vai ser assim. A vítima está em comportamento narcísico, nada mais é do que um fusível virado. Ou seja, quando aquele fusível ali estiver queimado, já tudo trabalhado, a vítima vai voltar a ser o que ela era, porque isso não faz parte do traço de personalidade dela. Mas aí você me pergunta, André, como que eu faço para queimar esse fusível mais rápido? Afastamento, contato zero, ou se isso não for possível, pedra cinza. Vamos falar sobre essas técnicas, porque para a gente que já leu o assunto, para você que já estudou sobre isso, para a gente fica claro o que é. Para as pessoas que estão... Ah, peraí, Lena, vai ficar gravada sim, pode ficar tranquila, tá? Para quem não conhece, como é que a gente... Vamos pela escala, né? A primeira etapa é a pedra cinza, depois o contato zero. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz a pedra cinza? Fizeram uma pergunta... Vamos lá, a gente vai mais além. Fizeram uma pergunta para mim, como não adoecer com narcisista? Eu só vejo 2, né? Alguém que tem um transtorno esquivo, também conhecido como transtorno evitativo, porque ele não se relaciona, então ele não vai adoecer porque ele sai antes. E o psicopata, aí sim corrente natista.
Porque o psicopata ele está mais doente ainda que o narcisista, então é bem provável que o narcisista vai sair doente da relação, porque o narcisista ele tem muita vaidade, ele precisa criar a dinâmica de idealização, desvalorização e descarte. Aí ele não consegue, ele entra na baixa autoestima, e o psicopata sai como se nada tivesse acontecido. Sem ser esses dois, aí a gente tem contato zero e pedra acesa. O que é contato zero? Você percebeu que é um narcisista, você corta seu chip, joga em água corrente, reza um Pai Nosso, 15 Ave Marias, né? Mas se sua religião não foi essa, querida, acenda uma vela de macumba e vai lá no terreiro do Cafão do Judas, mas se livra desse cara da sua vida. Né? Depois que você se livrou disso tudo, você vai cortando os amigos também, o amigo do amigo que liga a ele, o cachorrinho, a pulga do cachorrinho também você vai tirando das suas redes sociais, você se purifica, é um ritual de purificação. Adorei. Aí, se isso não for possível, não é possível porque eu divido os meus 3 filhos com ele, ele vai me ligar para saber disso tudo. Ok. Aí você precisa treinar a técnica da pedra cinza. Cada profissional de cognição tem uma. Eu vou jogar uma aqui para vocês que eu treino com meus pacientes, que é a técnica do poste. O que é o poste? Andar na rua, ver um poste que está a 50 metros, passar pelo poste sem olhar pelo poste. Isso é a técnica da pedra cinza. Você sabe que está lá, mas você, na sua inteligência espacial, você eliminou ele daquele local, mas você não esbarrou com ele. Então você precisa ter um domínio da sua inteligência espacial. A pedra cinza consiste em não dar emoções à pessoa narcísica. E isso vai fazer com que a pessoa narcísica enlouqueça, porque ela quer te irritar ou te deixar feliz. Ela vai tentar te trazer para aquele círculo, né, de abusos, porque ela precisa, isso faz parte como eu disse, da programação neurolinguística dela, reiniciar o abuso de idealização, desvalorização, descarte, eternamente. E se eu não consigo fazer isso, eles são tipo uma programação. Se ninguém aperta a primeira tecla de entre, ela fica eternamente lá esperando o que você vai fazer. Esse eternamente para um narcisista é um inferno. Então, se realmente se imaginar uma pedra cinza, sentir tudo que uma pedra cinza sente, ou seja, nada, quando está perto do narcisista. Nada. A Juliana está perguntando. Exatamente. Quando a narcisista é a própria mãe. A gente falou isso na mini live que aconteceu na semana passada. É planejamento financeiro. Planejamento para sua independência financeira, Ju. Para você sair e nunca mais voltar. Mas é preciso que... uma coisa que eu não falei na mini live. Juliana, né? Juliana. Juliana, é preciso que em algum momento você passe por um psicanalista mesmo, porque você precisa trabalhar na sua psique a sua capacidade de ter contatos, ou seja, os poucos amigos que vão aparecer para a gente, você tem que agarrar com unhas e dentes, porque no caso do planejamento financeiro, os bons amigos, eles vão te ajudar muito nesse processo. Perfeito, André, perfeito. Essa rede de apoio, não só financeira, mas a rede de apoio é fundamental. A Samara está perguntando também se a vítima / sobrevivente pode fazer um exame neurológico para detectar as sequelas deixadas pela relação abusiva. Eu nunca ouvi falar. Já ouviu falar, André? Olha, eu estou conhecendo isso agora. O que pode acontecer é você ter um psicólogo que identifique um transtorno, aí sim, embora muitos não considerem como transtorno, mas eu vou usar esse nome, que é o transtorno de codependência, que é o que o narcisista busca, né? Aí, se tem transtorno de codependência, você vai ter, sim, traços narcísicos e pode ter traços em outros, grupo A, grupo B ou grupo C, mas quem vai identificar isso a priori é um psicólogo. Aí, se o psicólogo identificar uma outra necessidade aí de, tipo, ver se tem um TDAH, alguma coisa assim que atrapalhou na sua identificação das red flags, né, das bandeiras vermelhas, aí ele vai sim, pode até pedir um acompanhamento neurológico, sim. Mas está muito cedo para falar isso, porque é muito específico e precisa de um bom profissional para identificar essas coisas. Eu entendi mais ou menos o que a Samara quer saber. Se tem um atestado de vítima de um abuso narcisista ou de uma relação abusiva.
é muito difícil estabelecer a causa... Poxa, fugiu a palavra agora. Eu trabalhei muito com esse termo na segurança do trabalho. É quando você, por exemplo, uma lesão, uma LER, né, uma lesão de esforço repetitivo associada à sua atividade laboral. Essa nexo causal. Tem o laudo. É difícil estabelecer nexo causal quando a gente fala de relações abusivas. Você está com depressão porque você teve... Esse nexo causal é muito difícil de estabelecer. Pode falar. O laudo que pode ser dado é o de transtorno de estresse pós-traumático. Aí o psicólogo pode botar transtorno de estresse pós-traumático causado por um relacionamento tóxico. E tem também na Lei Maria da Penha, que está se falando muito agora da violência psicológica, né? De repente, por isso que é importante o psicológico andando de mãos dadas, fazendo amor com o jurídico. A pessoa tem que entender que ela não tem que contar só com uma frente, ela tem que atacar, ela tem que contra-atacar esse abuso, né, em todas as frentes. Sem dúvida. Inclusive, na sugestão que a Juliana está colocando aqui, que vai no endocrinologista. Nós vivemos hormônios, né? Em especial as mulheres. Nós somos feitas de hormônios, então ela com certeza vai te orientar a ter uma vida melhor. Independente de se, para ter uma vida melhor, você tem que se livrar de sequelas ou não. André, eu acho que a nossa live vai cair já, porque já está chegando em 1 hora. Então, assim, a gente tem muito assunto ainda. A gente tem muita costura para fazer aqui. Mas quero te agradecer muito você ter aceito semana passada, ter aceito essa semana, esse sorriso, esse monte de inteligência, essa generosidade em compartilhar o que você sabe com a gente. Então, assim, muito obrigada por ser um despertador de pessoas, de consciências e de almas. Quem não viu ainda, quem não leu ainda os artigos do André no Quora, super recomendo. Vão lá no Quora e acompanhem o que o André escreve. É muito esclarecedor, é muito fácil de ler e de entender o que ele escreve. Eu tô assustado com isso, sabia? Porque, assim, quando eu comecei em 2019, deu 819 mil visualizações. Aí em 2020 deu 1,5 milhão. Esse ano que ainda não acabou já está em 2 milhões e 100. É o meu primeiro milhão. O primeiro de muitos, André, o primeiro de muitos. Lena, a gente pretende salvar almas, né? É claro que a gente fica muito feliz quando vocês dão esse tipo de feedback, assim, de que a nossa conversa ajudou vocês. Mas tem muita coisa para conversar. Não passem por isso sozinhos. Procurem ajuda especializada. Conversem com o André, conversem com a ONG Filhos Amados. Juliana, dá uma procurada lá na Dani do Filhos Amados. Ela especificamente de filhos de pais e mães narcisistas. O projeto, a ONG, ajuda elas, de mulheres que sofreram relações abusivas, não só narcísicas, mas relações abusivas, entre outras instituições, ONGs e pessoas, assim como o André, que são pessoas dispostas a ajudar a reconstrução desse ser humano que vocês já foram. Eu ouço muito uma frase repetidas vezes: eu tenho saudade de mim. Eu ouço muitas pessoas falando isso. Ótimo. Me dói tanto no coração. É porque a gente era feliz eu tenho uma metáfora que diz: você era feliz no seu castelo, aí o narcisista vem mostrando que ele pode fazer um castelo muito maior. Você embarca nesse sonho, ele te tira esse sonho e você precisa aprender de novo, reaprender a ser feliz no seu castelo. Esse sonho, né? Sem esse conto de fadas. Juliana, não conheço o Roda Brasil, mas eu vou procurar. E assim, muito obrigada, pessoas todas que estiveram aqui com a gente. Espero de verdade que a gente tenha contribuído de alguma forma para vocês. André, eu não tenho palavras para agradecer essa conversa, de verdade. Eu aprendo sempre muito com você. Aquela mini live foi incrível, hoje foi incrível e as próximas também serão. Quero combinar da gente conversar, ter uma live falando sobre sexualidade e narcisismo. Como é que isso se correlaciona? Topa? Vamos fazer sim.
Porque uma dificuldade, as pessoas acham que narcisista é heterossexual, e eu não defendo isso, eles são pansexuais, o que importa é o sofrimento, Perfeito. tá? Perfeito. Mas a gente vai Falar disso, nessa André. aí. Não, eu sou muito cara de pau nas minhas coisas. Se o pessoal fica assim, nossa, ele bota o dedo na ferida, eu vou Mas mesmo. precisa ser dito, precisa ser falado, tem muito mito em volta disso, a gente precisa esclarecer, né? Então, bora falar sobre a sexualidade dos transtornos de personalidade narcisistas, pansexuais. Gostei. Obrigada, querido. A gente se vê em breve. Vamos combinar outras conversinhas picantes e doloridas, porque eu acho que é isso que a gente pode fazer para ajudar as pessoas também de maneira voluntária e gratuita. Prazer Tá bom, conhecer. um grande beijo para todos Obrigada, vocês, gente. tá? Tchau, tchau. Até a Tchau, tchau. próxima. Beijos. Tchau.